Boa noite, estamos aqui começando mais uma live de sexta-feira. Vamos esperando nossos amigos irem chegando. ZigTalks, seja bem-vindo ou bem-vinda, não dá para identificar. Vamos esperando nossos amigos chegando. Camila, que bom você tá aí, te chamo já já. Que bom. Vamos esperando nossos amigos entrarem. Vamos chegando. Sexta-feira é o dia da nossa live, nossa habitual live aqui. Falamos de muitos assuntos. Acho que nós somos esse ser, né, múltiplo. E é preciso entender de muitas coisas e se perceber em muitas linguagens, né, para que a gente possa ter uma relação bacana, né, com a vida, com tudo que a gente busca, com tudo que a gente é. Luísa, que bacana, que bom você estar aqui. Então, a vida é isso, é a gente aprendendo com essas diferenças. Jeane, seja bem-vinda. Então, esse diálogo né, é tão importante a gente aprender a fazer esse diálogo, né? Eu tive outro dia lendo até o conselho de Luísa sobre o Padre Loyola. Nossa, como ele fala sobre a dança, e escolhi até um pequeno trecho para falar sobre... É tão lindo saber como a dança move tantas pessoas e como ela é sensível, né? Porque a dança é isso, a dança é tudo, né? Tudo que vive dança, né? Então, esse estado dançante é algo muito importante, né? Da gente... Oi, Varney, seja bem-vindo! Então, hoje minha convidada é Camila Saraiva. A gente tem, assim, muitas afinidades, a gente se conheceu um tempo. E eu, antes de chamar Camila, que é uma dançarina, coreógrafa, bióloga, ecóloga, então ela é uma pessoa também maravilhosa, super sensível, é uma pesquisadora também de fusões, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas eu gostaria, para começar a nossa live, falar, fazer uma indagação, né, e refletir com vocês, o que é dança? A resposta a essa pergunta deve ser procurada no interior daquilo que existe, na exposição do próprio real, que numa fração de segundo coloca à frente dos nossos olhos movimentos, fluxos coreográficos imperfeitos, inacabados, mas também infinitos. Tudo dança, tudo é dança. Tudo dança porque a dança não exclui absolutamente nada. Pelo contrário, a dança tem a capacidade de abraçar diferentes linguagens e objetos na mesma montagem. A dança é o diálogo do múltiplo. Ela expõe, ela pode ser ensinada em qualquer lugar, para qualquer corpo. A dança não conhece fronteiras. Está para lá das classes sociais, das instruções, dos países e dos credos. A dança é emoção humana que ressoa no seu movimento. A dança enriquece a alma e eleva o espírito. Então, a partir dessa leitura sobre a dança, sim, a dança é tudo isso. E agora eu vou convidar Camila para a gente bater esse papo, para a gente trocar nossas ideias, os nossos encontros com essa linda arte que é a dança. Para mim, dança é isso, é respiração, é o meu dia a dia, é minha filosofia. Oi, Camila! Seja bem-vinda. Olá! Tudo bem? Que bom Boa ter você aqui noite! na minha salinha de festa, batendo esse papo lindo, com coisas que a gente ama tanto, que é a dança. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Rita. Estão me ouvindo bem? Me vendo direitinho? Tô. Aham. Ah, boa noite a todas e todos que estão aí chegando. Ô, Rita, como é bom estar Que- aqui batendo esse papo com você, um verdadeiro happy hour, né, de sexta-feira. De sexta-feira. Pois é, isso tem sido um encontro marcado. Eu tenho trazido várias coisas gostosas, boas, para bater esse papo, para trocar as experiências, né? Também estou trazendo várias pessoas de meus projetos antigos também, da minha história na dança, e tem sido um momento muito rico. E quando a gente. E você faz parte de um determinado momento desse meu retorno, né, na dança. Foi algo casual, inesperado. No momento em que eu estava assim, a dança nunca saiu de mim, na verdade, né? Ela nunca se distanciou de mim. Uma vez eu fui numa iridóloga e ela dizia: a dança não saiu de você, Rita, você ainda vai voltar. E nessa época eu trabalhava com produção e tal. E aí eu comecei a me envolver com outras coisas também além da produção e numa feira de artesanato eu ia dar aula também lá, estava expondo e você chegou lá. E foi numa época que eu já tinha começado a voltar a dançar. A dançar não, a começar a dar aula e sim, já tinha dançado, começado a fazer umas aulinhas assim, mas eu tinha muito, a dança para mim é meio filosofia mesmo, né? E aí no dia que você estava lá para dar aula, não te conhecia, aí eu disse, eu vou lá experimentar a aula. E quando eu fui na sua aula, eu senti uma empatia de imediato, porque eu disse, gostei, ela tem um quê que me agrada, porque eu senti em você um pouco daquilo que é importante para mim na dança. E eu tinha esse receio, não é receio, é que às vezes eu preciso ter essa conexão de alma com a dança, sabe? Para mim ela é muito importante. Então, assim, você foi uma grata surpresa naquele momento para mim. Então, foi muito bom aquele encontro. Não sei como foi, mas assim, a partir dali a gente, né, começou a se aproximar mais. Para mim foi um dia muito especial, Rita. Eu sempre lembro desse dia. Aí eu falei, né, com Rita, Rita, a gente vai precisar falar desse dia que a gente se encontrou, né? Eu fui participar desse evento numa casa holística, né? Numa casa colaborativa lá em Salvador. Ah, eu falo lá em Salvador, gente, porque eu tô morando em João Pessoa, viu? Eu sou de Salvador, Bahia, mas eu tô há um pouco mais de um ano morando em João Pessoa, Paraíba. Inclusive, boa noite aí às minhas colegas e amigas daqui de João Pessoa. Rita Bastos é a minha professora de flamenco de Salvador, né? E Rejane Gomes, que está aqui no Anses Flamencas, é a minha professora de flamenco daqui de João Pessoa. Obrigada pela Seja presença, bem-vinda, Rejane. Regina. Obrigada também pela presença das minhas alunas, via aí, Jeane, Lia. Então, nesse dia desse evento, foi um evento colaborativo, né? Eu lembro bem, tinha uma feira, tinham vários tipos de atividades, né? No final de semana, era um evento com foco no bem-estar. E eu fui convidada, inclusive, foi um evento de contribuição voluntária, né? Num sábado, não foi, Rita? E aí, chegando lá, eu já Foi. conhecia a Rita, assim, mas eu não tinha muita intimidade. Mas eu já sabia que Rita era uma profissional da dança, eu já sabia que Rita tinha tido tem uma história longa com o flamenco na Bahia, com o Centro Flamenco da Bahia. Já sabia que Rita também tinha formação em dança. E aí, Rita de repente chegou para mim e falou: eu posso fazer sua oficina? E aquilo, assim, me deixou impactada, porque ia ser uma oficina iniciante. E aí eu falei, claro, né? Eu não queria ser indelicada. Eu falei, você é super bem-vinda. Mas vai ser uma oficina iniciante, porque aqui é um público muito voltado, né, para atividade de bem-estar. E ela falou, não, então tá ótimo. Aí eu fiquei assim, poxa, sempre que vi uma pessoa, né, experiente da dança, eu fico até um pouco nervosa. Só que eu percebi Rita degustando ali as mínimas detalhes, né? Às vezes a gente acha que o simples, ele é menos, mas no simples tem muita coisa, né? E aí o simples é profundo, e vi você curtindo, assim, eu achei tão bonito, Rita, como você estava curtindo cada exercíciozinho, cada movimento da aula.
E aí eu me emocionei muito, inclusive vou aproveitar esse momento de pandemia, né? Esse momento de isolamento social que não está fácil para ninguém, são muitas reflexões que a gente está tendo, e a gente inclusive trocou uma ideia essa semana, eu e Rita, sobre, como ela perguntou no início, o que é a arte, né? Qual é o nosso papel da arte e o que é que a gente, o que é que está significando isso tudo para a gente. E aí eu lembro nesse evento, eu preciso mencionar, né? Que era um evento de contribuição voluntária e tinha uma sugestão de contribuição. E era uma contribuição assim bem pequena mesmo, se eu não me engano era assim, R$ 15, né, R$ 20. E a sala estava cheia. E era num bairro considerado nobre de Salvador. A sala acho que tinha, fazendo a aula, tinha umas 15 pessoas, não foi ou 20. E eu lembro que a única pessoa que fez a contribuição foi Rita. Né, de todas aquelas mulheres presentes, e que eu sabia que ali tinham mulheres que podiam contribuir com aquele evento, que era um evento colaborativo, que era um evento de contribuição voluntária, a contribuição era simbólica, foi uma oficina de 1h30. A única pessoa que chegou para mim para contribuir foi Rita. E isso me marcou muito, porque eu falei, realmente a pessoa precisa entender o que é viver de arte, o que é ser artista, o que é amar a dança, para compreender a importância de você valorizar e apoiar, né? Porque é uma maneira de valorizar e apoiar. E aí depois disso eu falei, não só, mas toda a atitude e a postura de Rita nesse dia me fez querer me aproximar dela. E aí eu procurei Rita para fazer flamenco, né? E felizmente nós estávamos próximas, né? Em termos de bairro, a gente morava e trabalhava perto. E aí comecei a fazer dança flamenca com Rita e já vou terminar essa parte, Rita. Mas como a segunda parte da grata surpresa foi que Rita me perguntou se podia fazer aula comigo também. E assim, uma mulher de muita experiência, assim, né? Eu me formei em dança tem muito pouco tempo. Rita se formou em dança no tempo dos meus professores da faculdade de dança, com os meus professores, não foi? E eu falei, claro, então eu encarei aquilo tudo como uma troca, né, de experiências. Ao mesmo tempo que eu fazia aula de flamenco com Rita, ela estava fazendo aula de dança do ventre tribal comigo. E a gente acabou dando aula no mesmo espaço, na Casa Guió, no Rio Vermelho. E aí foi isso que serviu de gatilho, né, para a gente propor esse bate-papo sobre conexões entre o flamenco e a dança do ventre, dança do ventre tribal, fusões. Então, Rita, sou muito grata a você por, desde esse primeiro encontro, você ter se mostrado na simplicidade, né, tão grandiosa, porque eu acho que é muita generosidade da sua parte. Muito obrigada. Não tenho que agradecer aqui. Eu acho que a gente tem que estar. Eu estava um tempo afastada da dança e eu acho que experiência a gente nunca perde, assim, no sentido do que a gente adquiriu. O corpo pode não falar da mesma forma quando você para, mas a sua experiência é sua experiência. Ninguém tira de você. É o que você leva para onde você vai. E a questão da afinidade é algo que importa muito. A linha com que você trabalhava também me importava. Então, era tudo perto, como você colocou, e não era só por ser perto, porque se eu gostasse de alguém no seu estilo, eu iria onde eu achasse conveniente ir. Entendeu? Eu não tenho isso da limitação só do que é cômodo, porque nem sempre o cômodo é o bom, né? Então, e naquele momento eu estava precisando encontrar esse vínculo de afinidade na leitura, de como vê a dança, de como sente. Não é só o movimento pelo movimento, sabe? Mas a carga emocional, a carga espiritual de que ali está, né? E como eu coloquei até assim, a sororidade, porque a gente vê isso, é o comprometimento com a outra, no sentido daquilo que ela se propõe a fazer e que dentro desse contexto a gente contribui uma com a outra, né? E eu acho que a gente sempre é um eterno aprendiz. Sabe, quando a gente se coloca no lugar do aluno, eu passei muitos anos na sala de aula. E assim, e às vezes eu dava 5, 6 aulas por dia. E às vezes eu não conseguia fazer aula
a não ser quando eu ia para a Espanha, eu ia em São Paulo, eu ia para um festival, ou trazia o pessoal para aqui, para Salvador, e quando eu trazia, era tanta produção, porque era espetáculo, era oficina, e a gente tendo que fazer tudo, que na dança a gente não tem essa superprodução que a música, que o teatro às vezes tem, então a gente assobia e chupa cana, né? A gente faz tudo. Então, a gente termina tão super estressada, cansada e não aproveita da mesma forma, né? E na hora que você está ali naquele lugar, então você sentir naquele lugar do aluno, você aprende muita coisa. Você aprende também a ser aluna, a ver naquele lugar. E a gente, como facilitador, é importante a gente estar ali naquele lugar, entender aquele lugar. E eu busquei muito isso, eu queria muito isso, porque eu tinha muito tempo que não estava naquele lugar, naquele papel, de uma forma regular, entendeu? Só de uma forma esporádica. E como eu estava muito na produção musical, trabalhando mais com música, e eu estava sentindo muita vontade, porque eu sempre fui uma pessoa da criação, eu sempre criei, eu sempre montei. Eu sempre fui uma pessoa de montar de espetáculo, e aquilo, minha mente era muito assim. Eu estava sentindo muita falta disso, né? Mas E, quando eu enfim, falei do cômodo, não foi porque a gente sabe que Salvador, né, é uma cidade realmente de locomoção difícil. Claro que tem esse ponto. Mas quando eu falei que tudo acabou acontecendo é porque fluiu, né? As coisas começaram a sim, fluir para a gente, desde que a gente sim, se sim. conheceu, desde que a gente se conheceu nesse dia, que foi muito especial, né? Que eu falei dessa oficina, tudo começou a fluir. E aí eu comecei a fazer o flamenco com você e a surpresa de você, né, também querer fazer a dança do ventre tribal comigo. E aí tudo começou a acontecer de maneira intensa, né, porque a gente se encontrava várias vezes na semana, a gente começou a trabalhar no mesmo lugar, no mesmo espaço, lá em Salvador, né, no Rio Vermelho, na Casa Guió. E aí isso me fez também, ao te observar na aula, né, como professora e como aluna, eu comecei, entrando no tema, né, de hoje, que tem tudo a ver com a nossa experiência, eu comecei a observar no seu corpo quais eram as aproximações e quais eram os distanciamentos, digamos assim, entre um corpo, né, que a sua formação maior, a sua experiência de vida é o flamenco. Uhum. E como você era afetada e respondia naquelas aulas de dança do ventre tribal, que já, o estilo tribal, que só não sei se todo mundo conhece. Eu dou aula da dança do ventre também, tradicional, né? Eu comecei pela dança do ventre tradicional, que já são várias danças, né? Eu sempre falo isso, são danças dos ventres, né? E depois eu comecei a me interessar muito pelas fusões, pelo universo da fusão com a dança do ventre e com o estilo mais conhecido como tribal fusion, tribal fusion. Então, e a gente pode chamar também de estilo tribal de dança do ventre, porque essas criadoras lá dos Estados Unidos consideram o estilo da dança do ventre. Então, eu já vinha muito interessada em observar como acontecem essas fusões, quais são as conexões, quais são os encontros e os desencontros, né, entre as técnicas, as culturas, né, os corpos, os locais, os territórios. E aí, poxa, foi muito legal, Rita, ter você nas aulas. E Rita é aquela aluna dedicada, é aquela aluna que não falta aula, né? Eu comecei, desde que eu me mudei também de Salvador, eu fiquei dando aulas mensais em 2019, uma vez por mês, um sábado por mês, e Rita estava sempre nas aulas, sempre que podia estava. Eu também, quando ia para Salvador, eu ficava, Rita, me dá umas aulas particulares, né? Será que eu consigo colar na sua aula? E, e foi, assim, uma experiência de muito aprendizado e mais uma vez dizer que, assim, isso é raro, né? Você falou, e eu concordo plenamente, eu adoro fazer aula. Não é porque eu dou aula ou porque nós somos profissionais da dança e que a gente vai deixar de fazer aula. Mas, assim, uma profissional experiente, com muito mais tempo de carreira do que eu, como você, que se formou em dança nem há muito tempo, não foi, Rita? Se formou bem antes de mim. Sim, Que sim. me procurar para fazer aula, para mim foi muito especial. Realmente, é uma honra, é um exemplo, né, de, de abertura, não é só de simplicidade, de uma pessoa que está aberta. E isso eu acho isso precioso. Tem uma coisa que eu digo assim, tem aquela coisa que a dança, ela não escolhe nenhum corpo.
ela não escolhe nenhum idioma, ela não escolhe nenhuma nação. Ela está em todas as nações, em todos os credos, em todas as religiões, em todas as classes sociais. Você vê que os grandes movimentos, eles saem a partir da música, a partir da dança. Então, a linguagem da dança é uma linguagem universal. E às vezes eu vejo, eu vi uma fala que me chamou muita atenção sobre isso. Assim, que a dança, a gente quando antigamente, eu falo do balé, do clássico, né? Que, claro, a partir daí houve várias rupturas, mas o clássico tem aquela coisa de elevar, você quer elevar-se nas pontas dos pés, né? E foi quando a mulher toma o papel na dança, né? Na verdade, porque antes os homens aqui dançavam até nos teatros para fazer o papel de mulher, porque mulher era proibido. Então a mulher só chega nesse lugar a partir da sapatilha de ponta quando eles querem trazer essa linguagem da leveza, quando estava na época da Renascença, quando tinha toda essa leitura de ser mais leve, o homem não conseguia ser leve, né? Então, a partir daí, começa todo um movimento. Ao mesmo tempo que o neoclássico quebra, como a Isadora quebra muito dos paradigmas, dançando de pés no chão e tudo mais. Mas essa coisa do que ela também, como a Maria Fuchs, como a Isadora, essa coisa de você não olhar mais os corpos que têm que ser perfeitos, magrinhos, mas assim, deficientes, cadeirantes, né? Cegos. A Alice Alonso, que ela dançou praticamente cega, e era colocada até o palco e dançava cega. Entendeu? Então, assim, a gente vê a Maria Fuchs com 92 anos dançando, dando aula. Então, assim, que corpos são esses? Que linguagens são essas? Todas as linguagens, é só você se colocar à disposição. Então, quando a gente, que é uma coisa que você vai falar muito também sobre a fusão, né? E que é essa coisa de em que ponto eu vejo isso, como eu posso interagir com essas múltiplas linguagens, porque a dança ela é uma arte de múltiplas linguagens. Ela não tem um único signo, ela tem muitos signos. E você pode se apropriar deles a partir de como você percebe essa interseção, como você consegue unir esses pontos, essa leitura e fazer isso de forma harmônica e não simplesmente colando passos, né? Mas como eu percebo essa dança e de que forma eu dialogo com ela. Porque é diferente você fazer esse diálogo onde eu estou aqui como espectador e eu entro no seu universo, porque eu entendi, não posso nem entender o que você particularmente quis dizer, mas ela vai tocar minha alma, porque você soube fazer esse alinhavo, essa leitura, essa troca, essa junção, né? Então, eu acho que na fusão, isso é muito importante. E às vezes a gente vê muito colagens de passos. Eu pego um leque, faço isso, eu pego um mantom, faço aquilo, porque eu usei um mantom, eu usei um leque, eu vesti uma roupa de flamenco, eu estou dançando flamenco. Não, eu vesti outra roupa, estou dançando tribal. Não, né? Então, acho que essa linha é muito importante. Não para ser preconceituosa, sabe, Mila? Não é a questão do Sim, sim, sim. preconceito. Eu Mas sei. Ô, Rita, só licença, para mim tá travando um tiquinho assim às vezes. O pessoal tá percebendo travando ou só para mim? Tá travando a minha imagem? Não, agora tá Mas bem. tá, eu tô te entendendo. Tá. Eu concordo Entendeu? Então, eu plenamente acho com que você, é essa Rita. leitura que eu acho que é gostosa de fazer. Eu já fui para espetáculos na Oficina Nacional de Dança, que eu não queria, ia ter mais 3 espetáculos e eu via sobre dualidade, eu não queria falar com mais ninguém, não queria ver mais nada, porque aquilo foi tão forte dentro de mim que eu queria processar isso. Então, eu acho que é esse lugar que é legal, sabe? Quando eu desperto isso em alguém. E não Sim. simplesmente onde tem um conceito, e não simplesmente está na linha do bonito, sabe? Mas Isso. fale, Essa semana, mas inclusive, a gente está em sintonia, né? Eu vim pensando até com um grupo de amigas da pesquisa sobre isso do que é arte, né? Enfim, é muito complexa essa pergunta. Eu nem pensei em trazer essa pergunta para hoje, mas eu acho que uma das coisas que para mim arte é aquela arte que afeta, aquela arte que provoca. E pode provocar e afetar de diferentes maneiras, não somente através do belo, não somente através de
de um sensível. Mas, você falou, eu concordo muito, Rita, eu queria trazer hoje muito isso. Primeiro, a nossa conexão, né, como é que começou. Eu sou encantada pelo flamenco já há muito tempo e não tinha a oportunidade de começar a estudar o flamenco. A oportunidade por tempo, por disponibilidade, não tinha priorizado. E aí, quando a gente se encontrou, eu falei, não, vou priorizar, né, estudar com Rita. E aí, uma das conexões que eu fico pensando, quando eu fico pensando em fusão, eu gosto de reafirmar que eu acredito muito, eu venho concordando com a linha de pensamento, que é a seguinte, de que a fusão ela não é um estilo de dança. A fusão é uma maneira de se investigar a dança. Não assim, qual é o seu estilo de dança? Meu estilo de dança é dança de fusão. Não. A minha pesquisa em dança, os meus estudos são de fusão. Não é um estilo em si, não é uma categoria, é uma metodologia de investigar. É totalmente diferente, né? Como eu falei, quando a gente teve essa oportunidade, acho que foi mais de 2 anos, não foi que a gente foi intenso, a gente, uma fazendo aula com a outra, e eu ia observando aqui e ali, onde a gente se aproximava, onde a gente se distanciava, quais eram as relações. E isso continua, né? Isso não para, não é assim, eu estudei a fusão do flamenco e dança do ventre para essa coreografia. Não, é contínuo. E tem uma pesquisadora dos Estados Unidos que eu gosto muito, chamada Donna Mejia, tenho citado muito ela, que ela veio do Tribal Fusion, Tribal Fusion e tal, e hoje ela não utiliza mais essa terminologia, ela acabou seguindo a carreira acadêmica, é professora da Universidade de Boulder, Colorado. E aí ela tem feito algumas palestras sobre isso, que eu acho interessantes, né? Sobre que a fusão é um arriscar, é um eterno investigar, e você assumir também uma postura de pesquisador em tempos de globalização, porque antigamente, quando não tinha essa revolução tecnológica, a fusão era mais, digamos que sob controle, né? Digamos assim, ela era mais limitada, assim. Mas com a revolução tecnológica, com a globalização, a gente tem muito acesso a muitas informações diferentes, né? As coisas estão nos atravessando, nos acessando o tempo inteiro, a gente está sendo afetada por culturas de diversos lugares do mundo. Claro que a gente é mais afetada por algumas culturas do que outras. Isso daí eu não posso deixar de mencionar que existe o vetor político, o vetor de imperialismo, de colonialismo, né? Não dá, a gente conhece infinitamente mais da cultura norte-americana, Estados Unidos, do que a gente conhece da cultura da África, infelizmente. A gente escuta mais as músicas de lá, a gente conhece, enfim, como sociedade no geral, com esses vetores de forças para as fusões, eles são diferentes. Por que a gente não conhece as grandes companhias de dança, sei lá, do Cazaquistão, do Afeganistão, do Irã, da Argélia, da Somália, e a gente conhece, poxa, tem gente que sabe tudo sobre o cinema dos Estados Unidos, a gente sabe tudo sobre a dança da Europa, enfim, eu nem vou me alongar nisso, mas só quero dizer que, em tempos de globalização, a fusão é meio que quase que inevitável, e as hibridações, os processos de fusão. Só que os processos, eles são direcionados por forças políticas. A gente não pode ter dúvidas disso. Mas aí pensando nisso, então a gente investiga isso, a gente arrisca, a gente erra aqui, a gente acerta ali, a gente, ainda não cheguei num lugar que eu gostei. Não cheguei esse lugar aqui não. Então a gente teve a oportunidade de ter uma experiência coreográfica, não foi pontual, eu e Rita, que foi ano passado. A gente arriscou exatamente isso. Existem erros, existem acertos, aproximações e distanciamentos. Então, ano passado eu já tinha me mudado de Salvador. Engraçado, foi pré-pandemia total. E a gente fez um processo EAD, online. Eu já estava morando em João Pessoa e a gente vinha de interações tão próximas, eu fazendo aula com Rita, Rita fazendo aula comigo, que eu falei, poxa Rita, vamos montar alguma coisa, vamos criar alguma coisa à distância mesmo. E a gente mandava vídeo uma para outra. E a gente montou, né, criou uma coreografia em 2 partes. A primeira parte eu danço só eu e Rita. E a segunda parte a gente reuniu algumas alunas que nós tínhamos inclusive em comum, né, que faziam flamenco com Rita e o ventre tribal comigo. E a gente apresentou na Mostra Baiana de Danças, lá em Salvador.
E eu aqui de longe, Rita, parceirona, assim, fez todos os ensaios com as moças, né, que iam dançar. E aí eu só cheguei 15 dias antes. E a gente, nesses 15 dias, pense que foi, né, se vira nos 30, não foi? Se vira nos 15, se vira nos 15 dias. A gente, para ajustar tudo, para a gente conseguir se harmonizar. E aí, foi aquilo, né? A gente teve momentos de extrema alegria, momentos de muito estresse, né, de desentendimento natural, né? Essa é a vida, esse é o conviver. A gente precisa acreditar na diversidade, né? As pessoas são diferentes. São E a gente diferentes. nós somos diferentes. E aí a gente ficava lá com as alunas o dia inteiro, de manhã, de tarde, ensaiando, pensando em figurino, pensando em maquiagem. Eu precisei ter muita ajuda para que isso desse certo, né? Várias alunas como entraram aqui, Lia está aqui no grupo, a Carol está aqui no grupo, dançou também. Sou muito grata porque Lia, Carol e Thaís também parentes deram Gerlane ajuda. também. Jeane, elas deram uma ajuda enorme com o figurino, né? Porque realmente foi colaborativo. Foi assim, realmente, como posso dizer, foi uma avalanche. A gente disse, e aí? A gente está 2 anos interagindo, vamos fazer alguma coisa, vamos experimentar. Por isso que a gente diz, é um experimento, gente. A gente montou uma coreografia, assim, vamos fazer alguma coisa com o que a gente está investigando. E aí a gente começou e Rita, dançamos uma parte que foi toda coreografada por Rita. E a segunda parte, eu criei a estrutura da coreografia, mas Rita preparou os corpos das moças, expressão corporal, ensaiou elas. E a gente foi, assim, foi uma coisa, assim, tão vibrante, não foi? Foi, assim, foi uma mistura mesmo ali de roupas. Umas alunas fizeram tiaras, outras alunas fizeram o lenço do quadril. Lia fez o lenço do quadril, outra aluna, Thaís fez as tiaras, outra aluna emprestou os acessórios. A gente começou a trocar acessórios, a gente fez um balaio, e aí, vamos pegar isso aqui. O que vocês acham? Isso aqui tem a ver, isso compõe. Não no sentido de que o figurino ficou de lado, não é isso, mas que a ideia era essa composição coletiva. Até o figurino da gente, a gente montou o figurino do grupo juntas, com elementos de tudo que a gente achava que estava conectando, né? E aí a gente dançamos nervosas, não foi? Foi assim, mas foi aquele... a gente tem fotos belíssimas que hoje eu compartilhei até nos meus stories, para que vocês pudessem ver quem não viu. Então foi um processo intenso, eu agradeço a Rita por ter topado, de verdade. Eu agradeço a todos os alunos por terem topado, porque não é fácil a gente arriscar, não é fácil sair do cômodo, não é fácil criar colaborativamente, não é fácil a palavra sororidade na verdade, na real, não é fácil. Não é fácil círculo de mulheres no dia a dia, não é fácil a gente propor uma criação um pouco mais horizontalizada, não é fácil fazer parceria, não é fácil fazer parceria com pessoas diferentes. Na verdade, todo mundo é diferente, né? É o mito da igualdade. A verdade é que somos todos diferentes. E só se cresce na diferença, né? Não se cresce na igualdade. Na igualdade, um anula o outro. Você busca o equilíbrio, não a igualdade de ser igual. Porque senão você não há crescimento. Quando tudo está igual, não existe crescimento, né? E assim... Foi muito aprendizado. Eu fiquei muito feliz, assim, mesmo com todos os contratempos, os tempos e os contratempos. O nome da coreografia ficou Encontros, né? O que é que esse encontro, o que é que o encontro entre duas pessoas pode? O que é que o encontro entre o flamenco e uma dança do ventre tribal pode? E foi assim, uma verdadeira catarse para mim. Foi muito importante. E eu acho que tem uma coisa que eu tenho visto também, que eu vim pesquisando, lendo, refletindo, e depois que a gente topou isso, assim, essa coisa de que dançar é se colocar nu, é você se expor em todas as formas, e quem dança de verdade não mente, é como uma oração, como o Tolentino fala, um padre Tolentino, é como se você falar com Deus, você ora, você está nu no sentido que ele te vê como você está ali, e a dança seria isso, e a dança realmente não mente. Porque até na faculdade, quando a gente fazia estudo do movimento, tinha essa coisa de você querer, você escreve uma frase, ninguém sabe o que é, e você vai, através do movimento, falar aquela frase. E às vezes você pensa que você está expressando aquilo, mas você não está. E aí as pessoas vão ler outra coisa, porque aquilo que seu corpo assimilou,
aquilo que você viveu, você não consegue, às vezes, separar. E assim, esse sentimento é muito forte. Aconteceu um imprevisto, foi muito incrível, e eu sou muito intuitiva, mas assim, foram tantas adversidades, foi tudo tão corrido, foi tudo tão intenso, que eu naquela hora não quis mais mudar nada. Mas na hora que eu tinha um brinco que eu ia usar e que eu ia botar, depois eu disse, não, tá aí, disse que esse ficou mais bonito. Eu botei na hora que eu entrei na coxinha, eu digo, esse brinco vai dar, vai dar um problema. E aí, só que aí eles já tinham chamado. Aí eu digo, não, agora não tem jeito. Assim que eu entrei, eu senti isso, mas eu não tinha mais como voltar. E não foi outra coisa que deu. Foi muito engraçado, porque na hora que a gente começa a fazer o trabalho, eu já senti essa mudança, já senti, mas eu não podia mais voltar atrás. E quando eu tinha um movimento que eu ia fazer isso com o mantom, o coisa do mantom grudou no No brinco. brinco. E eu tentava e ele não saía. Quando ele não saiu, eu disse, não tem jeito, eu vou ter que fazer. Só que o mantom ficou agarrado. Eu não sabia onde estava, ele não se desgrudava de mim, ele não saiu. E aí eu disse assim, gente, se eu sair agora, meu pensamento ali foi único, assim. As meninas, se eu sair agora, porque a maioria não tinha muitas experiências, né? Então eu falei assim, se eu sair agora, eu posso desmoronar tudo. Então, como é que eu faço? Mas foi muito engraçado, porque teve uma hora que eu vou Não, girar e uma... Rita, e eu não sabia como eu ia reagir se você tivesse saído do palco. Eu disse depois às meninas, né, gente, realmente só uma pessoa com muita experiência de vida e maturidade de palco para ter conduzido como Rita conduziu. Então, não sei se ficou claro para quem está assistindo, se deu para entender, mas o mantom de Rita prendeu no brinco durante a dança e depois, eu não sei o que foi que aconteceu, mas esse mantom, o brinco conseguiu prender no mantom e prender na saia dela. E ela dançou Isso. a coreografia inteira com o mantom preso na saia, arrastando. Desculpa te interromper, Rita, que você ia falar do giro, né? Vá, fale. Não, e que eu só vi no vídeo que quando eu vou fazendo um movimento que eu faço assim, o mantom te dá, você pula o mantom. Me E deu foi uma incrível, porque rasteira. foi uma rasteira. E eu nem me dei conta, Foi. nem O eu tava até mantom foi pular corda. e ali, e foi incrível, porque depois foi um desafio. É essas coisas que às vezes, assim, eu fico refletindo com o tempo, né? O que tudo isso quer dizer. E quando acabou, que a gente terminava com o braço para cima e de joelho, que a gente faz assim, o mantom ficou lá no chão, depois que acabou absolutamente tudo. Ele saiu quando acabou absolutamente tudo. E aí foi tão legal, porque a Camila fez assim, gente, aí você falou na hora no palco, né, Eu do que peguei o mantom no chão e falei, tipo aconteceu. assim, inacreditável. O mantom resolveu sair agora, né? A gente fez uma brincadeira com isso. E eu achei incrível o aprendizado realmente o que se faz na dança, o que se faz no momento. Você precisa estar presente. É ali, é o momento. Ou você se entrega e vive o momento como ele é, né? E eu pulei esse mantom, mas eu pulei me achando, eu pulei, fiz, né? Faz parte, é como se a gente criou uma dança dinâmica e no final ficou divertido, assim, não no sentido que foi engraçado te ver dessa maneira, né? Mas no sentido de que no final, o mantom grudou. E assim, e entrando no nosso tema, não adianta não arriscar, isso é investigar. Sabe por quê? O mantom na dança flamenca, ele é utilizado com um figurino totalmente diferente. A gente vê os pendientes, né, no flamenco, mas inclusive nem é aquela argola que muitas vezes a gente imagina. Mas a dança do ventre e a dança do ventre tribal tem muito acessório. E o que aconteceu? A gente não ensaiou com esses acessórios. E eles Foi, começaram a aprender nos acessórios. Isso também é experimentar. Porque exatamente. não é à toa que a pessoa dança o mantom. Eu já vejo aquelas apresentações, aqueles vestidos maravilhosos do flamenco sem bordado, né? Aquele vestido, né? Porque o bordado prende muito no véu, prende na roupa, prende no mantom. E sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou treinando bastante véu e roupa, e véu e saia, já às vezes com um cinturão e tal, para a gente começar a entender que isso faz parte. Isso também faz parte do treino técnico.
Então, um dos desencontros foi esse. Poxa, o Manton não funciona com essa quantidade de acesso. A gente tinha arranjos e arranjos. Eu falei, meu... Mas eu sabia que Realmente, funcionava, né? Isso, mas a gente... Foi tudo muito intenso, né? E aí, como Mas você falou, foi porque tudo foi entregue no dia. A gente usou os acessórios, foi entregue no dia. Então não teve como a gente foi. experimentar isso. Mas eu A acho que gente, tudo isso é um grande mas foi aprendizado. E é isso que eu aprendizado digo. maravilhoso. E aí, como você falou, nessa linha de pensamento que eu enxergo a fusão como investigação. E uma investigação que precisa passar por várias esferas, né? Sociais, políticas, culturais, de técnica, E aí eu fico pensando, não pode ser um copia e cola, né? Ela também fala isso. A fusão não é eu copiar uma coisa e colar outra. Ou não é eu, por exemplo, eu vou pegar uma música brasileira que eu goste e eu vou dançar o meu repertório de dança do ventre. Não, se você olhar aquilo, qual é a técnica? Que linguagem é? É dança do ventre, como a música brasileira, né? Isso é... Ou, por exemplo, eu vou dançar a dança do ventre e vou usar um manton, e aí para mim é uma fusão com o flamenco. E aí eu vou mais a fundo, né? Não é só a música, não é só o figurino. É corpo, é entendimento, é pensamento, é você. E aí eu sempre falo para os meus colegas da fusão, gente, para você que quer se profissionalizar, né, em Tribal Fusion, meus colegas, né, uma vez eu cheguei para uma profissional da área que falou, eu estou estudando fusão com flamenco. Eu, nossa, que legal, eu amo o flamenco, porque realmente eu tenho essa paixão pelo flamenco. E aí essa pessoa falou para mim, eu estou estudando uns vídeos no YouTube, de braços. Aí eu sempre chego para a pessoa e digo, poxa, o flamenco não é o braço, né? A dança ela não é um braço, a dança ela não é um jogo de pé, a dança não é um figurino. Então, se você realmente quer investigar fusão, vá lá conhecer a cultura daquele lugar, vá lá, que eu digo, não necessariamente no lugar, estude, vamos falar só do flamenco, que aqui é o lugar, né? Qual o contexto da dança flamenca na Espanha? Né? O que é uma pessoa, o que é uma dança, o que é a expressão flamenco? O flamenco, ele não é um braço. O flamenco está no olhar, o flamenco está na postura, o flamenco está no jeito de caminhar, né? O flamenco está... Aí diz, a gente usou os braços do flamenco, como tem até de uma maneira que eu nem quero entrar tanto, mas no American Tribal Style, o ATS, Fat Chance Belly Dance, elas fizeram aquela primeira mistura, segundo as criadoras, de dança árabe, dança indiana e dança flamenca. E a gente fica, até conversei com uma amiga que está aqui na live, Ana Clara, quais são os vestígios, que rastros são esses dessas danças? Onde é que está? Aí diz, não, no tribal a pessoa diz, tem muito do braço, mas gente, o braço do flamenco, ele não existe sem o corpo flamenco. Né? O flamenco não existe sem sapateado. Se você nunca estudou sapateado, como que você quer investigar uma fusão com o flamenco? Né? Se você não entende que o corpo, o flamenco existe, é baile, é cante, né? E é músico, né? É a música com a dança, né? O cante é tão importante quanto que é uma percussão, você está tocando com o corpo, você não vai entender o que é uma fusão, seja qualquer outra dança. Eu tive a oportunidade, né, de ir à Espanha, mas nem todo mundo tem, eu sei disso. Mas se você quer investir, se você eu quero realmente entender o que é uma fusão. Não é que eu vou ser a profissional do flamenco, né? Eu comecei a estudar flamenco assim, no máximo 5 anos que eu comecei a estudar o flamenco. Então, não é que assim, então agora eu sou profissional do flamenco, eu vou dar aula de flamenco, não. Mas eu acho que eu tenho a responsabilidade de entender o que é o flamenco, para eu conseguir investigar quais seriam as fusões, as possibilidades do que é o flamenco com a dança do ventre, do que é o flamenco com a dança tribal. Tive a oportunidade de ir na Espanha, no sul da Espanha, e ficar encantada e ver aquelas apresentações. E aí eu vi, não, gente, tem muita conexão com a dança do ventre. A gente não pode esquecer da influência árabe na Espanha. E no sul da Espanha. Foram muitos anos de domínio árabe. E tem uma coisa... não só árabe, porque toda a questão da Índia também, porque eles vêm dos, né, então eles são toda a peregrinação dos ciganos pela Europa toda, como ele assimila cada cultura, e os árabes dominaram a Espanha durante muitos e muitos anos, então assim,
Existe muito, você vai ver na arquitetura, em tudo. E você vê que, às vezes, no flamenco, tem pessoas que ficam especialistas num palo. Palo significa ritmo flamenco. Então, às vezes, e o flamenco, diferente de muitas outras técnicas, você baila o cante. Então, você precisa entender o que é o significado, onde você corta, onde você faz um cierre, onde você faz uma chamada, onde você faz uma letra, onde é muita coisa, não é? Todo um código que existe dentro dessa estrutura de cada palo, de cada ritmo, existe uma estrutura a ser observada. Então, todo mundo fala sempre, tem que estudar muito, muito Kant. E você baila o Kant, você tem que entender em cada momento o que o cantaor está pedindo. Claro que isso dentro de uma estrutura de tablau, onde você vai estudar dessa forma mais improvisada, entre aspas, porque você já tem todos esses códigos, você já tem o domínio sobre isso. É diferente daquela dança de espetáculo, que é aquela dança para teatro, onde você vai ter os músicos, o cantaor, os dançarinos, que vão dialogar e vão ser montados em cima daquilo. Então, a gente não é uma coisa de montar qualquer coisa e encaixar na música. Você tem que saber que música, você tem que saber onde estão os cortes, onde está a chamada, onde está o respiro. Você tem que saber onde está cada coisa. Né? Claro que se você vai pegar uma música de CD, você vai fazer adaptações, mas lá, se for flamenco, ela vai ter aquilo ali também. Mas você pode fazer uma leitura flamenca dentro de uma música popular brasileira, ou dentro de uma outra leitura, que você vai estar usando a linguagem flamenca, né? A linguagem flamenca, aí você vai estar usando. Então são muitas coisas a ser aprendidas, é diferente, a gente não tem essa ambientação flamenca no Brasil, mas o Brasil hoje é um país que tem uma referência flamenca muito grande, inclusive lá, porque a quantidade de pessoas que saem daqui para se especializar lá, e muitas pessoas que não foram ainda e que são maravilhosos, fazem cursos com os profissionais no Brasil, já tem grandes profissionais no Brasil fazendo, já tem cantadores brasileiros cantando maravilhosamente bem, grandes guitarristas, muito bons, porque coisa que não se tinha muito no passado, tinham poucos. Então, assim, é uma dança que não é como a gente fazer qualquer outra dança nesse sentido. Agora, ela tem uma vivência, ela tem uma força. Marta falava, quando você falou até daquele momento, foi de uma fala anterior, me veio a frase dela, que ela dizia assim, que um grande dançarino, ele não é grande pela técnica, mas pela sua entrega. Marta Graham. E, em parte, essa entrega é o quanto você mergulha, o quanto você se aprofunda, né? Nessas danças, nessas culturas, nessas pessoas, nesses lugares, nesses corpos. E eu defendo isso, gente, para qualquer fusão, não só para fusão com o flamenco, é porque nosso tema aqui é com o flamenco. E sim, eu tive a oportunidade de ir na Espanha, eu tive a oportunidade de fazer aula lá com o professor de lá, eu tive a oportunidade de assistir as apresentações, tanto de teatro quanto de pequenas... os pequenos tablaus, né? Isso. Mas eu sei que nem todo mundo tem. Mas o que eu digo é, você não precisa ir para a Espanha para fazer, hoje em dia, né? Para poder você se aprofundar um pouquinho. Só não precisa dizer assim, eu assisti um vídeo no YouTube e eu utilizei esse braço do flamenco. Não existe o braço flamenco, existe o corpo flamenco, a expressão flamenca, o olhar flamenco, o caminhar flamenco. Assim, aí a pessoa duende é o mais difícil. O braço tá ali, o braço não tá sozinho, ele tá acompanhando um sapateado, o baile. E aí eu fico pensando, nossa, a influência árabe na Espanha é tão grande. Eu fiz uma pesquisa uma vez, assim, uma pesquisa mesmo de eu por mim mesma, na internet mesmo. E aí, meu Deus, eu não me dei conta de que foi quase 800 anos de ocupação árabe, chamados de mouros, né, lá na Espanha islâmica. No sul da Espanha você teve a ocupação fortíssima de islâmicos, né, muçulmanos, judeus, cristãos, é um lugar extremamente misturado, e essas culturas estão lá interagindo, né, resistindo, sobrevivendo. E aí, pensando nas conexões com a dança do ventre, hoje eu estava fazendo aula de flamenco, de manhã, sexta de manhã eu faço, né, online, com a Rejane, a Nuance, a Kelly estava lá, que eu vi que está aqui, a Morgana, que
também nós somos colegas de turma, né? Tá aqui também nessa live. E aí eu comecei a discutir, né, algumas conexões. Por exemplo, na dança do ventre, a dança árabe, você entender a base rítmica, a gente chama da base rítmica, os palos que tem no flamenco, é muito importante. Né? A base rítmica, ela vai lhe direcionar, lhe guiar, determinar a sua dança. Nos palos flamencos também, né? Você não vai dançar, é como você falou, é um improviso, mas existem bailes para certos palos. Outra coisa também, o cante, que a gente estava conversando hoje. Essa coisa do cante, às vezes, que é um lamúrio, uma coisa lamuriosa, né? Aquele cante que quase um transe. E não vou nem falar isso também na dança indiana, né? Que a gente está falando aqui, mas eu vejo tárabe, né? Que é uma palavra da dança árabe. Eu vejo tárabe no flamenco, né? Essa visceralidade nesse cante, né? Essa relação quase que de transe com Kant, né? A gente vê muito Porque ela é isso muito também na dança árabe. mântrica, né? Ela é muito Isso, mântrica. O Kant, ele é muito mântrico. Ele se isso, repete, ele pode ir em outra isso. tonalidade, ele vai... Aquelas repetições. E aí, hoje até a Regiane estava falando que existem também aquelas onomatopeias no flamenco, que eu esqueci o nome, né? Que é quando você repete palavras né, que não tem sentido, não tem um significado. Você fica... aquela coisa, né? Que repete. Tipo no vocaliza. Que é isso, que é muito visceral. Quando a gente assiste uma apresentação do flamenco... O raleio, né? Isso, num pequeno... O raleio, ele chama muito para você... Tem um ritmo chamado raleio, mas o raleio também é quando o cantaor, os palmeiros, todo mundo fica chamando para que... Aquilo é como se o duende despertasse o duende do dançarino, a alma, o espírito, aquele sentimento, né? E quando há essa interação entre quem canta, quem dança, né, com os músicos, o baile vai para outro lugar, entendeu? Olha, temos aqui também a Eliane, que também é professora de flamenco, né, lá de Maceió. Também conheci ela pessoalmente. Então, obrigada pela presença de vocês todas e todos. Vi até meu irmão aqui também, minha cunhada. Márcia, esse bate-papo. E Márcia Miak, também minha professora, também de dança do ventre. Lembro muito dela, né, também para a gente falar. Beijos. Na dança do ventre, quando eu fui lá, Rita, que eu assisti as apresentações do flamenco, dos pequenos tablaus, né? Naquelas tabernas incríveis que você fica de pertinho, que é aquele palco pequenininho. Eu me lembrei muito, né, do contexto mesmo das tabernas. Foi em Sevilha. Eu me lembrei muito do contexto da dança do ventre, as apresentações pequenas, as apresentações nas casas de família. Beijo, Márcia. As apresentações que é tudo muito de pertinho. Né? Tem muito isso na cultura árabe, as pequenas celebrações que são entre famílias, que são entre amigos, e não tem isso no flamenco. Né? As celebrações entre família. Só tem, né? Só tem. Isso. Flamenco, esse respeito ao quadro flamenco, como você baila, como a sua reverência ao cantaor, ao guitarrista, ao palmeiro, aos dançarinos, existe todo assim, um respeito, uma reverência a todos. Existe muito, muito, isso. muito, muito. E você tocou no terceiro ponto que eu queria falar, conexão, que é a relação entre a música e a dança. Eu vejo essa aproximação enorme entre a dança árabe, a dança do ventre e a dança flamenca. É que hoje a gente dança, tem muito CD para apresentação da dança do ventre. Foi um desafio para a gente, não foi, Rita? Como criar, né, uma fusão com o flamenco numa música de CD, né? E sem um som ao vivo, né? Mas sem o som ao vivo... Na verdade, era uma música já que era isso, uma coisa ocidental, bem mais nova. E uma música ocidental. Bem ocidental, que não era uma coisa... Não era uma música flamenca. Essa foi outro desafio. Mas pensar nessa relação também, que lá nos países árabes, né, no Egito, que é a grande referência, as dançarinas dançam com aquela orquestra, né? Ou até mesmo que não seja orquestra, com aqueles músicos, um com o derbaque, né? Aí o outro tá aqui com o daf, o pandeiro, o outro tá com o alaúde, o outro tá... Tem muito essa relação, meio que de não fazer muito sentido, né? A dança sozinha, por si só. Isso na dança do ventre... Mas o maior desafio, interrompendo você um pouquinho, o maior desafio não era nem por ser uma música que não fosse. A questão não era nem esse desafio, porque o desafio entre a gente poderia ser resolvido, entendeu? A questão é que eu estava trabalhando corpos que tinha uma outra leitura, que era de uma técnica, eram meninas que não tinham muita vivência no sentido, não tinham muitas experiências na dança, mas
E a linguagem flamenca era um outro ponto. Então, você interagir e unir, né? Você de um lado, você de lá, eu do lado de cá. Isso. Trazer, enquanto a gente pudesse resolver isso, era mais fácil. Então, a minha preocupação maior era trazer essa proximidade de forma que fosse possível para todas. Porque não Isso. adiantava ser para mim e para você, tinha que ser possível para todas, Isso. E né? mais um, é isso, foi mais assim, realmente nós fomos corajosas, né? Porque além do experimento, da investigação ser nos nossos corpos, a gente ainda colocou nossas alunas para experimentar também. Mas foi Uhum. massa, foi muito legal, foi muito aprendizado. E assim, mas essa relação da música com a dança eu vejo muito forte também na dança árabe. Né? A gente estuda de música também, musicalidade pra caramba, os instrumentos árabes, os ritmos árabes, né? As danças para cada ritmo, né? E esses são outros encontros que a gente aproxima essas danças, né? E que me encanta muito. Eu fico pensando, porque eu sou tão apaixonada por essas danças e fico vendo essas aproximações. Claro que, por exemplo, eu acho bem difícil dançar com um sapato flamenco se eu fosse fazer, né, dançar com a dança do ventre tribal. Apesar de que tem pessoas que dançam de sapato, a dança do ventre, mas é um outro tipo de sapato, né? É um outro entendimento daquele sapato. O sapato está ali como instrumento de gerar som, né? Que faz som o sapato. Então, é o que eu tenho até mais dificuldade, né? Porque eu gosto muito de dançar de pés descalços. Então, para mim, tem sido desencontro. Porque a gente fica vendo o que é que eu me aproximo, o que é que eu me distancio. Mas aí não é porque eu estou sem o sapato que eu não trago o entendimento do que é esse pé que dança, né? Sim. Que marcação é essa? Qual o lugar do pé? Eu sempre falo, o que é que o meu pé está marcando? Como é que eu me relaciono com o ritmo através do meu pé? E a gente tem isso muito na dança do ventre, tem na dança de Ana, né? Então, não é porque eu estou sem um sapato que eu não posso investigar a fusão com o sapateado flamenco, né? Eu fico pensando, ai meu Deus, é metatarso, calcanhar, né? Aí eu fico experimentando ali, o que é como se eu tivesse com sapato e eu sem sapato. E é um eterno mergulhar, como você falou, Não, se e entregar. hoje, com a aula virtual, a maioria dos alunos está experimentando, porque a maioria mora em apartamento, tem toda coisa, então você não pode botar o sapato, porque senão o vizinho embaixo vai reclamar. Então você tem que trabalhar isso no, como é o nome? Descalço, né? De certa forma, você tem que trabalhar isso descalço, mas claro que tem movimentos que não dá para fazer sem o sapato, porque você vai precisar usar a ponta do pé, o bico e tal, e aí você não dá para fazer. Você pode botar uma sapatilha e tentar. Claro, você não vai tirar o som, mas a mecânica, sim, você vai poder Isso. trabalhar essa mecânica Olha que de legal isso saber onde é que. que está. Olha que bacana isso que a Regiane colocou, interiorização do sonicates. Né? Não é porque, às vezes, o som tá em você, você tá em conexão com o ritmo, né? Com o palo, com o som. Você está gerando um som que não necessariamente está audível. Né? A gente falou sobre isso hoje. Né? Aquele som, ele está em você e ele pode estar de diferentes maneiras. Né? Você tá gerando aquele som que não necessariamente é audível. Eu acho isso fantástico. A gente hoje conversou um pouquinho sobre isso. Eu tô O treinando som, com sapato e um como assim, o tapete. som. Ah, tá. Não entendi, desculpa, Camila. Eu não entendi o som que não está audível, que foi vocês escolheram Isso, esse a gente tipo tava. de. Oi? Não, ela botou a interiorização dos soniquetes, do tipo assim, quando você tá seguindo o ritmo, só que ele não tá audível. Você tá marcando ele tá na sua contagem, ele tá no seu corpo, só que ele não está sendo escutado. Se a Ele gente precisa estar lá. Ele precisa estar lá, Isso, independente. Ele precisa estar nesse lugar. Porque ele só vai para fora quando ele está nesse lugar. Quando você percebe ele dentro, quando você já sabe, mesmo que você não esteja. Por exemplo, uma exatamente. vez eu dancei uma coreografia que eu não estava com músico e eu queria dançar. Eu fui para o estúdio, gravei uma parte toda da música. Depois abri não sei quantos compassos e o CD continuava tocando e ele tinha que parar e a música voltar, porque eu não estava com música, eu não ia estar com música. Gente, era palo seco, eu tinha que fazer tudo a palo seco e eu tinha que terminar na hora. Era um desafio absurdo. E se eu não tivesse com esse tempo interno, pulsando da hora que eu terminei para a hora que ele ia retomar, porque não tinha como parar, que o CD estava vazio, percebe? Vinha o cante,
pá, vem, por exemplo, 20 compassos de alegria, de 12 tempos, né? Que, por exemplo, 20 compassos de 12, que você sapateando, você fazendo nada, mas o CD tá correndo. E aí ele ia voltar a música, então eu tinha que estar dentro, sem ouvir nada, e aquele pulsar tinha que estar aqui dentro, porque senão eu não ia chegar. Camila, foi uma coisa, eu entrei junto